Olá pessoal, boa noite, Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos em nossa leitura bíblica. Aleluia, glória a Deus. Ontem, nós lemos ontem, o capítulo 22. Aleluia. Lemos ontem o capítulo 22 sobre a provisão de Deus e hoje nós vamos retomar a leitura no capítulo 23, do livro de Gênesis. Capítulo 23 do livro de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 20, fala sobre Sara. Tá? Apenas sobre Sara, ok? Sara, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, crendo no Teu poder, Senhor, sabendo que o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós Te apresentamos as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Te apresentamos o Brasil, Senhor Deus, o presidente da República. Te apresentamos, Senhor Deus, os governadores, Senhor Deus. Te apresentamos os prefeitos, Pai. Te apresentamos os comerciários, Senhor Deus. Te apresentamos as igrejas. Te apresentamos, Senhor Deus, cada vida, Senhor, que está sendo tocada por esta pandemia, Senhor Deus, que insiste em permanecer. Nós oramos e pedimos ao Senhor para que o Senhor perdoe o pecado da humanidade, Senhor. Porque este pecado, Senhor Deus, trouxe esse vírus para destruir vidas, Pai. É aquilo que nós temos semeado, plantado, Senhor. Então, Pai, eu intercedo, Senhor Deus, estarei intercedendo sempre antes da leitura da palavra, Senhor Deus, para que o Senhor mude a sorte do mundo e nos devolva, Senhor, a nossa paz. Nos devolva, Senhor Deus, a tranquilidade, Pai. Mas toca no coração, Senhor Deus, daqueles que estão longe do Senhor e possam voltar e possam entender que o Senhor é o caminho da cura, Pai. Senhor, abençoa a nossa leitura, Senhor, a leitura do livro de Gênesis, Senhor. Pedimos para que o Senhor venha falando conosco, nos dando mais do Teu Espírito, nos dando visão, revelação, entendimento, sabedoria, para que possamos entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem falado neste livro tão importante, Pai, que é o começo de tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis, capítulo 23, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos de vida de Sara. Então, não tem muita coisa o que comentar, não é? Sara viveu 120 anos. Sara é a única mulher na Bíblia cuja a idade de morte e funeral são registrados. Versículo 2. Morreu Sara em Quirate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão a fazer lamento por Sara e chorar por ela. A frase na terra de Canaã faz menção ao lugar da morte de Sara, para que possamos saber que ela não morreu em terra dos filisteus, ou seja, Abraão voltou para a terra de Canaã, aleluia, e sim na terra prometida. Então, é algo muito importante você entender como a Bíblia faz menção que Sara não morreu, nem foi enterrada na terra dos filisteus. Ela morreu e foi enterrada na terra prometida. E deixa eu falar algo para você que é muito importante. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, tá certo? Temos uma terra prometida, uma terra celestial, e Deus vai honrar isso para nós. Versículo 3 diz: E se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Era uma confissão de sua herança genuína, uma melhor pátria, a pátria celestial, que fala em Hebreus 11:13, é isso que ele está fazendo. Dei-me, portanto, herdade de sepultura convosco, e sepultarei a minha morta diante de mim. Esta petição aos filhos de Et foi um sinal dado a Abraão quanto ao seu direito à terra de Canaã.
e a posse dela. Mas os filhos de Et não haviam entendido isto. E responderam os filhos de Et a Abraão e lhes disseram: Nos ouça, meu senhor, és um príncipe de Deus entre nós. No melhor de nossas sepulturas sepultarás a tua morta. Nenhum de nós te impedirá a sepultura dela, para que enterres a tua morta. Abraão se levantou, inclinou-se diante do povo daquela terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se tiverem vontade que eu sepulte a minha morta diante de mim, me ouçam e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Olha só, eles não tinham nem ideia de que Abraão esperava com interesse a posse de toda a terra. Porque ele olhava para adiante, porque além da posse de sepulcro, de maneira nenhuma esta terra seria de outra pessoa. Então Abraão está tomando posse de um sepulcro, tá certo? Mas depois ele tomaria posse de toda a terra. Então essa posse de sepulcro, tá certo? Também é considerada a posse da terra. Versículo 9. Para que me dê prova da Macpela que ele tem no final de sua herdade, porque por seu justo preço me dê para a posse da sepultura no meio de vós. Ao comprar Macpela, um lugar de sepultura, Abraão expressou a sua fé com referência à ressurreição. Ele se levantou diante de sua morta. A fé não pode manter a vista por muito tempo na morte. A fé não pode manter a sua vista muito tempo na morte. E sabe, irmãos, nós temos visto hoje que é muita notícia ruim, não é? O prefeito de nossa cidade hoje foi para as rádios dizer que as UTIs estão lotadas, não é? As UTIs públicas, particulares, não é? As pessoas estão fazendo um bicho muito grande dessa doença depois de um ano. Ninguém se lembrou do Covid-19 na época de fazer campanha eleitoral. Ninguém se lembrou do Covid-19 na época do carnaval. Ninguém se lembrou do Covid-19 na hora da gente estar ali naquela fila enorme, tá certo, nas urnas para se votar. Entende? Mas hoje estão se lembrando do Covid-19 e hoje estão falando de mortes, hoje estão falando de pessoas entubadas, hoje estão falando de falta de vaga na UTI. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Olha só, a fé não pode manter a vista por muito tempo na morte. Sabe, queridos, nesses momentos de pandemia, evita estar vendo coisas que vão colocar a sua fé lá para baixo. Evita estar ouvindo notícias ruins. Notícias ruins deprimem a imunidade. Notícias ruins tiram a nossa fé. Notícias ruins atrapalham a nossa maneira de viver. Então comece sim a focar em Deus, a ler a palavra de Deus, a crer num Deus que é poderoso, a crer num Deus que cuida de você, que sustenta você. Ninguém vai morrer antes da hora de morrer, acredite nisso. Ninguém morre antes do tempo, nem também ninguém vive acima do seu tempo de vida ao qual foi determinado. Aleluia! Então, a fé não pode manter vista por muito tempo na morte. Aleluia! Há um objetivo maior. A ressurreição é que enche a visão da fé. A ressurreição, sabe, queridos, quando qualquer um de nós que somos cristãos, nós morremos, tá certo? Nós nos alegramos porque sabemos que um dia ressuscitaremos em Cristo Jesus. Então não deve haver uma tristeza, não deve haver, sabe, nenhum tipo de agonia ou de lamento. A gente sofre porque perde um ente querido, mas na realidade, querido, a promessa de vida eterna para nós. Então a gente não precisa temer vírus, a gente não precisa temer, sabe, todos esses boatos de morte. Se você é um cristão verdadeiro, quem controla a tua vida, quem é Senhor da tua vida é Jesus Cristo. E se Ele chamar você hoje, amanhã, depois da manhã, você vai. Não tem como você negociar e dizer, Senhor, eu não vou. Entende isso? A minha esposa é prova viva disso. A minha esposa foi diagnosticada com um tumor na cabeça, sabe, do tamanho de uma laranja,
saiu daqui desenganada pelos médicos e está aqui, sabe? Viva, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, andando, falando, se relacionando, conversando, sabe? Melhorando a cada dia. Entende? A última palavra é de Deus. Os médicos disseram, vai morrer, não acreditavam, mas Deus fez. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, foca em Deus e não manter o teu olhar na morte. O que enche a visão de fé é a ressurreição. Aleluia. E nós iremos ressuscitar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 10 diz, ora, Efron habitava entre os filhos de Et, e respondeu Efron, o hitita, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta de sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouça-me, dou-te a herdade e te dou também a cova que está nela, diante dos filhos do meu povo lhe dou isto, sepulta a tua morte. Então, olha só, os cananeus não tinham ideia, novamente, repito isso, das expectativas que estavam dando com as suas ações ao personagem Abraão nesta cidade. Abraão estava tomando posse da bênção, e olha só, logo após a morte, tá certo, de Sara. Versículo 12, e Abraão se inclinou diante do povo da terra. Aleluia. A compra dessa herdade, a Macpela é a sepultura, a compra dessa herdade, desse pedaço de terra, dessa sepultura, não era apenas uma prova do amor dele por Sara, e sim um testemunho de sua convicção de que ela se levantaria de novo dali. Então, sabe por que nós não cremamos? Sabe, cristão que é cristão, de fato, a gente não crema, tá certo? Sabe por quê? Porque nós cremos que vamos levantar da sepultura, de ali, aonde nós fomos enterrados. Se bem que a própria palavra diz que o além devolverá os seus mortos, mas nós seguimos o caminho de Cristo, por isso sepultamos. Aleluia, glória a Deus. Ela ressuscitaria dali com ele, para possuir toda a terra, o que sem dúvida ela verá se cumprir no reino vindouro. Versículo 13 diz, e respondeu Efron aos olhos do povo da terra, dizendo, antes, se te agrada, rogo-te que me ouças, eu darei o preço da herdade, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Essa é a primeira vez que é mencionado dinheiro na Bíblia, como instrumento de troca. E respondeu Efron a Abraão, dizendo, meu senhor, me escute, a terra vale 400 ciclos de prata. O que é isto entre mim e ti? Porque Abraão era profeta. Abraão tinha um grande conceito, sabe, como homem de Deus. As pessoas viam Deus abençoando Abraão. Então esse povo não queria vender nada a ele, porque vender a Abraão significava estar vendendo a Deus. E a Deus você não vende, a Deus você dá, entende? Quando você está honrando um homem de Deus, você está honrando o próprio Deus. É assim que a palavra fala, é assim que a palavra ensina. Aleluia! O motivo pela qual foi dada atenção a isto pelo Espírito Santo é porque expressa a herança da ressurreição e a herança da vida eterna. Aleluia! E Abraão deu ouvidos a Efron, e pesou Abraão a Efron o dinheiro que havia falado, ouvindo os filhos de Et 400 ciclos de prata corrente entre mercadores, ainda que Abraão tenha pago os cananeus pela Macpela, pela sepultura, ele olhava para o Senhor, já que toda a terra de Canaã, com toda a segurança, seria dele. Aleluia! E ele compra essa terra, porque é como se ele estivesse comprando a terra que seria dele, mas eles querem dar justamente porque eles têm a consciência de que Abraão é um homem de Deus, um profeta. Versículo 17. Ficou a herdade de Efron, que estava em Macpela, em frente a Maré, a herdade e a cova que estava nela, e todas as árvores que havia na herdade, e todo o seu contorno ao redor. Na cova de Macpela, os restos mortais do próprio Abraão,
os de Isaque, os de Rebeca, os de Jacó, os de Lia seriam depositados unicamente Raquel, da grande família patriarcal, não foi sepultada ali. Versículo 18. Para Abraão se confirmou a posse à vista dos filhos de Et e de todos os que estavam pela porta da cidade. A negociação foi selada. E depois disto, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova da herdade de Maquipela, em frente a Maré, que é Hebrom, na terra de Canaã. E ficou a herdade e a cova que nela havia confirmado a Abraão pelos filhos de Et, em posse da sepultura adquirida. O amor de Abraão por Sara exigiu uma tumba de honra para seu pó precioso, e a fé em relação a seus restos, um testemunho de sua ressurreição. O amor se prostrou sobre a face adormecida dela, e a fé se ergueu desde antes de sua morte, proclamando a ressurreição que vem com toda segurança de Cristo. Amém? Então, nesse capítulo 23, o que eu quero que fique resumido, ok, para você, é justamente isso. É a ressurreição. E eu quero que essa frase fique no teu coração nessa noite, tá certo? Fique no teu coração. A fé não pode manter a vista por muito tempo na morte. Entende? Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu fiquei extremamente abalado. Eu já era cristão, não era pastor ainda, eu era só ovelha, mas eu fiquei extremamente abalado quando a minha mãe morreu. Não é? Minha mãe teve um infarto fulminante e como aconteceu com outros irmãos dela, com meus tios, tá certo? Com a minha avó, até com o meu avô também, eles sempre, a grande maioria da família partiu assim como um infarto fulminante, e minha mãe também partiu com um infarto fulminante. Eu fiquei muito triste porque eu não estava nem com ela no momento que eu conto sempre essa história na igreja, que ela veio a ter um infarto. Eu passei pela casa dela, nós tomamos café junto, eu vim para minha casa, eu já estava casado, e aí eu recebi um telefonema de um vizinho que ela estava se sentindo mal. Não deu tempo eu chegar até ela. Quando eu cheguei no hospital, ela já tinha tido um infarto na recepção do hospital. E eu passei muito tempo isso doendo dentro de mim. Eu fiquei sem fé porque eu estava olhando para a morte. Mas um dia Deus me revelou o que tinha acontecido naquele dia. Porque eu me martirizava bastante por não ter estado com ela, por não ter socorrido ela, porque ela não falou nada para mim que ela estava sentindo. Eu queria ter ido com ela para o hospital. Talvez se a gente tivesse chegado minutos antes, a vida dela tinha sido salva. Mas ela não falou nada para mim. Isso me martirizou bastante, mas eu tive um sonho. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu sonhei vivendo tudo aquilo que eu vivi no dia da morte da minha mãe. Eu sonhei passando na casa dela, tomando café, indo para minha casa, tomado banho, pegado a minha filhinha, colocado no colo, começado a brincar com ela, e aí o telefone toca, eu atendo o telefone, o vizinho disse que está socorrendo ela para o hospital, eu saio de casa, eu bato com o carro, tudo isso no sonho, como se estivesse repetindo. Eu chego no hospital. A diferença é que na vida real, quando eu cheguei no hospital, minha mãe estava sentada na cadeira desfalecida, na poltrona do hospital. E dessa vez, no sonho que eu tive, quando eu cheguei na porta do hospital, Jesus estava de mão dada com a minha mãe. E quando eu entrei, quando eu cheguei, subi a rampa do hospital, eu dou de cara com Jesus mesmo. Eu vi Jesus do jeito que é Jesus, de mão dada com a minha mãe na porta do hospital. Então ele pegou a mão dele, ele colocou sobre o meu peito e ele disse: não se preocupe, que agora ela está comigo. Quando ele acabou de falar isso, eu acordei. E toda a angústia que eu tinha, toda a tristeza que estava no meu coração tinha sumido. Porque Jesus tinha guardado a minha mãe e Jesus estava tirando também toda aquela minha dor. Então, isso daqui que essa palavra fala para você hoje, não é? Que a fé não pode manter vista por muito tempo na morte. Isso é verdade. Se você olhar para a morte, querido, tua fé vai embora. Se você olhar para dentro de uma sepultura, tua fé vai embora. Mas se você, com fé, olhar para Jesus Cristo,
você encontra a ressurreição e a vida eterna. E é isso que Deus tem para mim e para você. É isso que simbolizou Sara, tá certo? E toda a sepultura de Sara é sobre a ressurreição dos mortos. Amém? Então, nesses dias de pandemia, nesses dias que o comércio vai fechar no estado, nesses dias que você vai estar em casa, volte-se para Deus. Nós estaremos fazendo lives, nós estaremos transmitindo o culto online, nós estaremos falando de Deus, eu vou estar lendo o livro de Apocalipse, tá certo? E em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas, viu, Andrezinho? Então olha para o Senhor, amém, nesses dias. André, meu primo, está aqui na live assistindo, não é? Do mesmo jeito que minha mãe faleceu de um infarto fulminante, o pai dele também, como ele está dizendo aqui, 23 de 12 de 1991, me lembro bem disso, não é? Então, mais um dia a gente vai se ver no nome de Jesus, vamos todos te encontrar, porque Deus tem promessas para a nossa vida de ressurreição e de vida eterna, tá bom? Deus abençoe vocês, André, um abração, viu? Deus te abençoe, uma noite abençoada, focar em Deus, não adianta olhar para a morte, quando a gente olha para a morte, a fé vai embora, vamos olhar para Deus, que a gente aí tem fé, fé numa vida eterna, numa vida que não há choro, numa vida que não há tristeza, numa vida que não há amargura, numa vida que não há sofrimento, numa vida abençoada pelo Pai. É esta a promessa de vida eterna que todos nós temos. Que Deus abençoe vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus.